E hoje o nosso programa conta com a participação de Gessé Alves, coordenador do Comitê de Medicina do Viajante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Seja bem-vindo, Gessé. E da Silene Pereira, editora de saúde da Isto É. Boa tarde. Boa tarde, os dois aqui com a gente no estúdio. Do Hélio Gomes, que está com a gente através do Skype. Boa tarde. E mais tarde a gente vai falar também com o Germano Oliveira, que está direto lá de Porto Alegre. Mas vamos agora aos principais destaques da tarde dessa segunda-feira, 22 de janeiro. Previdência Social tem déficit recorde de 182,45 bilhões de reais em 2017. Motorista que atropelou pessoas em Copacabana é investigado pela Polícia Civil. Movimento para acompanhar o julgamento de Lula ainda é pequeno em Porto Alegre. Hemorrio começa a vacinar doadores de sangue contra a febre amarela. Pois é, e por falar em febre amarela, esse foi o assunto que tomou os noticiários em todos os lugares essas últimas semanas e gerou um certo desespero na população que saiu em busca imediata pela vacina. O que inicialmente ocasionou filas imensas nos postos de saúde e culminou até com a falta da vacina em grande parte do país. Os governantes chegaram a fazer alerta de que não se tratava de um surto e que as pessoas não precisavam se vacinar caso não morassem ou não estivessem indo para grandes áreas de risco. Mas os avisos não foram suficientes para acalmar a população que segue insegura. E foi exatamente por isso que nós, do Isto É ao Vivo, resolvemos fazer um programa especial sobre isso. E nós trouxemos hoje ao estúdio o coordenador do Comitê de Medicina do Viajante da Sociedade Brasileira de Infectologia, grande esse nome, hein, Gessé Alves, que está aqui, e a editora de saúde da Isto É, Silene Pereira. Sejam muito bem-vindos agora oficialmente muito falando. Obrigada. Antes de mais nada, Gessé, vamos explicar para quem está acompanhando a gente, que é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, o que é essa doença que todo mundo está falando, que é a febre amarela? Do que se trata a febre amarela? Seja bem-vindo. Obrigado. Então, a febre amarela é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito, né, e que existe no nosso país desde muitos séculos atrás. Foi teoricamente trazida através das navegações, através de navios que vinham da África, e a doença se instalou nas nossas cidades. Isso durou até o começo do século XX, quando ela conseguiu ser erradicada e, ao mesmo tempo, ela também estava se instalando nas áreas de floresta. E por aí ela ficou. É uma doença que todo mundo lembra como uma doença da região amazônica, né? Mas já tem muito tempo que ela não é mais restrita à região amazônica e o vírus vem se deslocando cada vez mais em direção à região do litoral. Então, toda a parte do centro-oeste, grande parte do sudeste, região sul, já são áreas de recomendação de vacina já há muitos anos. O vírus continua restrito às matas nesse momento, doutor? Exatamente. O que nós temos atualmente é somente o ciclo silvestre da doença. Seria bom você explicar melhor a diferença entre o silvestre e a febre amarela urbana. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o vírus é o mesmo e a doença é a mesma, não há diferença. O que há diferença é entre o mosquito que faz essa transmissão. Na floresta, a gente tem duas espécies de mosquito que vivem nas árvores e que são restritas a essas regiões. Na cidade, quando nós tivemos a febre amarela urbana no Brasil, a transmissão era feita pelo Aedes aegypti. Certo. Por isso, sempre existe essa preocupação do Aedes aegypti poder voltar a transmitir o vírus. Mas agora, é exclusivamente um ciclo silvestre que nós temos. Quais são os sintomas principais? Bom, como o nome diz, a doença é uma doença febril e é uma febre hemorrágica. Então, ela pode produzir alterações no fígado. Geralmente, nos casos mais graves, as pessoas começam a ter os olhos amarelos, a pele amarela. Produz uma doença muito grave, com queda do estado geral, náusea, vômitos. As pessoas geralmente vão precisar procurar o hospital. E pelo envolvimento do fígado, ela acaba produzindo um quadro hemorrágico, né? Existe uma alteração da coagulação e as pessoas acabam tendo sangramento. A causa principal de morte da febre amarela é exatamente pela falência da função do fígado. E quantos por cento, mais ou menos, dos pacientes que são contaminados pelo vírus vão desenvolver essa forma mais grave? Bom, há estimativas de que mais ou menos 60% das pessoas têm uma forma leve
ou até assintomática, ou seja, nem sabem que tiveram a doença. Em torno de 10 a 20% dos indivíduos infectados podem desenvolver essa forma grave. E quem chega nessa forma grave é que realmente tem o risco de evoluir para a morte. Doutor José, muita gente fica preocupada com a questão do macaco, porque muito se fala da transmissão através do macaco, mas o macaco não seria apenas o hospedeiro do vírus e não um transmissor dele? Exatamente isso. O macaco, ele é o reservatório do vírus nas regiões de floresta. E o ciclo silvestre ocorre exatamente dessa forma. O mosquito pica o macaco e vice-versa, não vice-versa, mas ele pica outro macaco e o vírus vai se mantendo nessa região. O ser humano não imunizado, quando entra numa área em que há circulação do vírus, acaba se infectando. E o macaco, atualmente, ele funciona como um sentinela. Ele é que vai avisar a presença do vírus em uma região e vai dar início, então, às iniciativas de vacinação da população que vive naquela área. Portanto, matar os macacos achando que está fazendo resolvendo o problema é totalmente o contrário. O macaco alerta as autoridades de saúde que o vírus está circulando naquela região. Então, como é que seria, de fato, a transmissão da febre amarela? O macaco, ele é o portador do vírus, aí o mosquito pica o macaco, é como se ele adquirisse o vírus e ao picar uma pessoa, ele transmite esse vírus? Exatamente. Então, esse mosquito que vive na floresta, ele tem alguns dias, os dias de vida desse mosquito, se ele estiver infectado, ele vai poder transmitir. E quando o ser humano ou viaja para uma região de floresta ou vive em áreas muito próximas, ele pode acabar sendo picado por esse mosquito infectado. E não há transmissão de pessoa para pessoa, né? Não há transmissão de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano, nem pelo contato próximo, nem pelos contato com secreções. Precisa realmente da presença do mosquito para isso acontecer. Doutor Gessé, tem uma pergunta aqui da Jadla Saron. Qual região brasileira tem o maior índice de ocorrência atualmente? É a região sudeste. Então, desde o começo de 2017, nós tivemos a circulação do vírus no estado de Minas Gerais. Aos poucos, esse vírus foi chegando para o Espírito Santo e a gente teve realmente uma explosão de casos nesse começo do ano passado. E esse ciclo não deixou de existir. É claro que a gente começou a ter uma temperatura menos quente, acabou o verão, diminuiu, mas o vírus veio descendo aos pouquinhos. E atualmente a gente está tendo, tanto aqui em São Paulo, quanto casos no Rio de Janeiro e novamente em Minas Gerais. Então, nesse momento, o Sudeste concentra a maioria dos casos. Doutor, eu queria saber qual é o risco da febre amarela, por enquanto ainda contida nas matas, dela se transformar numa doença urbana, de novo, como a gente teve em 1942? Tudo é muito especulativo, é muito difícil a gente realmente estimar o risco. Mas a gente tem que lembrar que para a doença se tornar urbana, nós precisamos de um número grande de indivíduos, de seres humanos infectados, vivendo numa área em que há muito mosquito, a Aedes aegypti, e simultaneamente picando essas pessoas. Então, assim, é especulativo. Na verdade, os estudiosos consideram que esse risco é muito pequeno. Doutor Gessé, tem aqui uma pergunta também do Ivo Tanamates. A vacina realmente matou alguma pessoa? De fato, apareceram notícias de que 3 pessoas morreram como consequência da vacina. A vacina, é importante a gente lembrar, a vacina é feita com vírus vivo, inativado, atenuado. Então ele pode produzir a doença, reproduzir a doença no nosso organismo de uma maneira muito leve. Naquelas pessoas que têm alguma alteração do sistema imunológico, se elas tomam a vacina sem saber, né, que tem esse problema ou porque esconderam no serviço de saúde que tinha alguma doença, alguma alteração do sistema imune, a vacina pode realmente produzir doença. Eu acho que seria interessante a gente pontuar novamente quais são as pessoas que não podem tomar a vacina. Bom, então, crianças com menos de 6 meses de idade, em hipótese nenhuma. Atualmente, a recomendação é que as crianças comecem a fazer a vacina a partir dos 9 meses. Entre os 6 e 9 meses, só mesmo se tiver numa situação de alto risco. Depois dos 9 meses de idade, qualquer indivíduo pode fazer a vacina, desde que realmente não tenha nenhuma doença que afete o sistema imunológico. Então,
O que seria o exemplo? Estão fazendo algum tratamento para câncer, tomando quimioterapia, tem alguma doença reumatológica e está fazendo uso de medicamentos chamados corticoides, anticorpos que são usados também para controlar essas doenças. Se tiver alguma remédios dúvida... que diminuem as defesas do corpo, exatamente, né? E deixam o corpo mais vulnerável. Exatamente. Se tiver alguma dúvida sobre isso, no serviço de saúde é só enumerar as medicações que estão em uso, porque o profissional vai saber discriminar o que é medicação que afeta o sistema imunológico e o que não é. As mulheres grávidas, elas podem fazer uso da vacina, mas também precisa de uma avaliação muito criteriosa. É preciso pesar sempre o risco-benefício, né? E os indivíduos idosos, com mais de 60 anos, também é importante que conversem com seu médico, discutam as medicações que estão sendo utilizadas, porque os idosos também têm um risco maior de ter efeitos adversos mais graves. Doutor Gessé, tem mais uma pergunta aqui de um outro internauta que tem o seguinte questionamento, a Jorge Honzelnan. Quando eu fui para o Amazonas, ao entrar no estado, tomei a vacina várias vezes pelas idas e vindas. Preciso me vacinar novamente? Então, para quem tem certeza absoluta que já tomou a vacina e tem essa comprovação, ou seja, isso está documentado na sua carteirinha, não é necessário tomar a vacina de novo. A Organização Mundial de Saúde recomenda que basta uma única dose na vida. Então, isso é importante porque às vezes as pessoas vão para a fila e nem precisam tomar a vacina. Né? Quem já fez uso, não tome novamente. Mas não quem está em dúvida, não lembra se realmente tomou ou não? Quem está em dúvida, não lembra, não tem certeza, aí sim é preciso fazer a vacina. Eu sempre falo que, em relação à vacina, na dúvida, faça a vacina. Se você não tem mais nenhuma documentação sobre isso, é melhor fazer a vacina. Tem aqui uma outra pergunta do Júlio Joy. E a dengue acabou? Todos só falam em febre amarela. O transmissor é o mesmo, né? O Aedes aegypti na verdade, não. Na cidade, sim. Na verdade, o transmissor não é o mesmo, né? O transmissor, ele potencialmente o mesmo, né? A dengue é o Aedes aegypti que transmite e a febre amarela o que a gente tem é só o ciclo silvestre. Não, a dengue não acabou, a dengue poderá voltar, a gente sempre tem ondas dessas doenças aí transmitidas por mosquitos. Então pode ser que depois aí de falarmos a febre amarela, a gente comece a ter casos de dengue. Nunca sabemos exatamente o que vai acontecer, a gente precisaria de uma bola de cristal para isso. Né? Mais uma pergunta aqui do Giovanni Miraglia. Existem reações adversas pelo uso da vacina? Exatamente o que a gente comentou. Existe a vacina, por ser feita com vírus vivo, ela pode reproduzir a doença febre amarela. Então, as pessoas que têm essas alterações que nós já falamos não devem tomar a vacina, a não ser que sejam avaliadas pelo médico. Maravilha. Quais seriam as principais falhas do governo na contenção desse surto, doutor Gessé? Porque a gente vem falando de febre amarela já há algum tempo, não tanto quanto a dengue, como lembrou o nosso espectador, mas o ano passado, por exemplo, já houve um surto importante. O que não foi feito e o que pode ser feito a partir de agora para que ela não chegue definitivamente às cidades? Bom, a contenção da febre amarela silvestre é praticamente impossível. Não há como combater o vetor na floresta, não há como vacinar os macacos. Fumacê, né? nada disso funciona. Nada disso funciona. É preciso monitorar o movimento do vírus através da morte de macacos, através de detecção nos próprios mosquitos. Né? Não matar Por isso, não matar os macacos. macacos. E quando acontece isso, ações locais sempre são feitas. Na verdade, aqui no estado de São Paulo, isso vem ocorrendo desde o ano passado. A gente teve alguns casos isolados de morte de macaco e a população foi vacinada. E a população nessas regiões em que a gente está vendo a circulação do vírus agora, já começou a ser vacinada desde o ano passado. Então, é muito difícil a gente dizer que realmente tem havido alguma falha. É que é uma situação muito complexa realmente do ponto de vista epidemiológico. E muito atípica, né? Uma das coisas que tem se falado muito por aí, a gente estava mostrando agora a matéria, Hemorrio começa a vacinar doadores de sangue contra a febre amarela. A partir do momento que você toma a vacina contra a febre amarela, você não pode doar sangue por 4 semanas, né? Exatamente. E fim de ano já é uma época que as pessoas não costumam doar sangue, porque as pessoas bebem muito, porque as pessoas estão preocupadas com outra coisa. Chega o carnaval, que está quase que emendado no fim do ano, também é época que as pessoas não doam. É uma época que as pessoas precisam muito de sangue. Então, é uma lacuna aí que fica
com uma ausência de sangue muito grande. Principalmente agora, com toda a população indo tomar vacina, os hemocentros estão com muita falta de sangue. E agora eles estão começando a fazer essa campanha, que é de fato uma campanha muito importante para restituir aí o sangue que está sendo usado. É importante agora que as pessoas tenham essa consciência também, né, de repente, de antes de tomar a vacina contra a febre amarela, se preocupar em doar sangue para que os estoques não fiquem muito baixos. Exatamente. Então, aquelas pessoas que já são doadoras ou que planejam doar, façam isso logo e depois tomem a vacina, porque senão você só vai poder doar sangue depois de 4 semanas. Isso realmente é muito importante. Até a Camila tocou no ponto da proximidade do carnaval. Isso torna ainda mais urgente a contenção do vírus, o fato de haver normalmente maior circulação de pessoas nessa época? Certamente. Eu acho que, na verdade, torna mais urgente a conscientização de que as pessoas que estão viajando precisam estar vacinadas. As pessoas que estão viajando para essas regiões de risco precisam estar vacinadas. E no carnaval a gente tem isso, né? Muitas pessoas vão para pequenas cidades, vão fazer retiro, vão acampar, não vão ficar exatamente num centro urbano, né? E aí essas pessoas realmente têm que estar vacinadas. O problema é que muita gente tem buscado a vacina, mas não encontra nos postos, né? Então há aí um certo descompasso entre a urgência e a resposta do Estado a essa demanda, né? Aí, quando a gente tem uma busca tão grande pela vacina, é difícil administrar. São filas muito longas, são 1000 pessoas por dia. E a fracionada já garante a proteção? A dose fracionada, ela já é comprovadamente eficaz. A gente teve epidemias urbanas na África em que o uso da dose fracionada foi o que ajudou a conter a transmissão da doença. Agora, uma dose original, ela consegue imunizar 4 pessoas. 5 ml, 0,5 ml vira 0,1 e aparentemente uma dose é como se fosse descartada. Essa dose, ela tem validade de 8 anos, certo? Daqui a 8 anos a pessoa tem que tomar essa vacina de novo. Agora, uma dúvida que está surgindo é assim, por exemplo, alguém chega e toma essa dose fracionada, só que aí essa pessoa vai viajar para uma área de risco. Daqui a quanto tempo ela de fato pode tomar a dose na íntegra? Porque foi uma dúvida que surgiu hoje de um internauta, porque não pode tomar em pouco tempo depois. E acho, só para adicionar uma outra dúvida comum, quanto tempo demora a imunização efetivamente? Eu tomei a vacina hoje, eu estarei imunizada imediatamente ou ainda leva um tempo para o meu corpo produzir anticorpo? Então, tanto a dose integral quanto a dose fracionada vão levar exatamente o mesmo período. Levam mais ou menos 10 dias. A gente sempre considera que após 10 dias o indivíduo está imunizado, né? Com relação à segunda dose, a revacinação de quem usar a dose fracionada, o Ministério da Saúde tem recomendado um período de 8 anos, pelo menos. Isso por quê? Isso porque a gente tem estudos que mostram que após 8 anos, os níveis de anticorpos de quem tomou a dose fracionada continuam elevados. Pode ser que daqui a 2 anos a gente comece a ter estudos mostrando que talvez nem precise fazer uma nova dose. Então a gente precisa aguardar, né? A recomendação atual é que uma nova dose deve ser feita depois de 8 anos. Mas a gente vai precisar aguardar quais serão realmente as respostas que os estudos que a gente vai fazer a partir daqui vão dar. Agora, quem tomou a dose há muito tempo atrás, por exemplo, na época que eu tomei, que foi em 2014, diziam que a vacina tinha duração de 10 anos. Dizem agora que as pessoas que tomaram uma vez não precisam tomar de novo, mas na época era orientado que se tomasse a cada 10 anos. Qual que é a orientação que de fato vale? A orientação que de fato vale é a orientação atual. A vacina que você tomou há 10 anos atrás é exatamente a mesma vacina que se faz hoje. Então, aquela vacina, ela vai continuar válida para a vida inteira, tá? Então, não importa há quanto tempo foi feita, a vacina está válida para você. Mesmo que na sua carteirinha de vacina diga que vale por 10 anos. Então, vale para a vida inteira? Vale para a vida inteira. Se você tem isso comprovado e está escrito, vale para a vida inteira. Doutor, e o tratamento da doença, dos sintomas, ele pode ser feito em casa, dependendo da intensidade dos sintomas, ou ele necessariamente deve ser feito dentro de um hospital? Bom, certamente os casos leves, eles não vão precisar ser internados, mas... E aí trata-se como? Não há medicamento específico que possa ser feito, são medidas de controle da febre, né, de boa hidratação, mas vai precisar de uma avaliação médica. Se houver a suspeita de febre amarela,
vai ser preciso fazer exame de sangue, avaliar como é que está a função do fígado, como é que está a função dos rins, para realmente ter certeza que se trata de um quadro leve e que pode ficar em observação em casa. Mas, se houver alguma dúvida, esse indivíduo tem que ser internado para que os exames sejam feitos de forma mais, no intervalo menor. O que fazer para melhorar a eficiência do diagnóstico na hora, doutor? A gente tem visto ao longo desse surto muitos relatos de pacientes que andaram por 2, 3 hospitais sem conseguir o diagnóstico, tiveram os sintomas confundidos com muitas coisas e, assim, a 5ª vez que ele procurou uma instituição, só aí que alguém pensou em febre amarela. O que é preciso fazer para os médicos também ficarem um pouco mais atentos a isso? Eu acho que é natural que os profissionais de saúde que não estejam habituados a uma doença, né, que não existia nessa região, inicialmente não pensem na febre amarela. Mas eu acredito que a partir de agora todas as instituições de saúde estão muito alertas. Isso faz parte da notificação da vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde. Então, tem havido treinamentos e tem havido informes repetidos. Eu acredito que os profissionais de saúde estejam muito mais alertas nesse momento. O diagnóstico, de certeza, ele não será feito imediatamente. Sim. Porque os exames levam um tempo para serem processados. Mas a suspeita diagnóstica, ela atualmente eu não acredito que vá demorar mais. Né? Os profissionais já estão muito orientados e instruídos a esse respeito. Agora, além da vacinação, que outras formas existem de prevenção contra a febre amarela? Eu acho que é importante frisar que a vacina é a melhor forma de prevenção. Para quem não pode tomar a vacina, então é importante tentar evitar a picada de mosquito caso se dirija para algum local de maior risco, utilizando roupas protetoras, ou seja, cobrir a maior parte da pele. Repelente de boa qualidade, que dure muito tempo na pele. E proteção, na verdade, vai ser essa proteção mecânica, né, com roupas, e a proteção com o uso de repelente e produtos que às vezes podem ser utilizados sobre a roupa, que vão ajudar a evitar a aproximação do mosquito. Mas isso não substitui vacina. Então, quem pode tomar vacina, essa é a melhor forma de proteção. Acho que é importante frisar em relação à vacina, o anúncio das mortes causadas pela vacina trouxe mais pânico ainda, foi o que a gente observou aí ao longo do fim de semana. Eu acho importante frisar que a vacina é realmente a forma mais eficaz de proteção e só deve tomar quem realmente está autorizado pelo seu médico, enfim, pelo que ditam os critérios sensatos. Né? Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado com esses anúncios das mortes produzidas por vacina quando a gente tem a circulação do vírus ocorrendo. Então, isso precisa realmente ser muito bem estudado para que não haja dúvida se essa pessoa, né, faleceu pela vacina ou pela própria febre amarela. Mas é verdade, a vacina pode produzir efeitos graves e existem relatos de mortes produzidas pela vacina. Por isso que é tão importante que as pessoas informem com o máximo de verdade seu estado de saúde quando forem tomar a vacina, para que o profissional lá possa realmente decidir se vale a pena ou não fazer uso dela. E não insistir quando não é o caso, né? E às acabar vezes correndo um risco desnecessário. A gente já viu casos aí de pessoas que tinham doenças autoimunes, mas que ficaram com tanto medo da febre amarela que acabaram mentindo ou omitindo esse tipo de diagnóstico. Então, é importante falar exatamente o que tem, quais os diagnósticos e quais as medicações. Porque só essa triagem é que pode tornar a vacina ainda mais segura do que ela já é. Maravilha. Mais alguma pergunta, Silene? Não, só para encerrar, eu já ouvi vários especialistas falando sobre isso e alguns defendem que, na verdade, o que a gente está vivendo é um ciclo natural da doença, de pico, e dentro de alguns anos a gente vai ver de novo a queda no número de casos. Queria saber qual que é a sua opinião, o quanto isso tem de consistência científica, esse tipo de projeção. Nem é consistência científica, né? A gente já vivenciou outros ciclos. Então, em 2003, a gente teve um grande número de casos no estado de Minas Gerais, quando o estado inteiro passou a ser zona de vacinação. 2008, 2009, a gente teve muitos casos em São Paulo, que se estenderam até o Rio Grande do Sul, chegou até a Argentina.
E agora a gente está vendo novamente. Este ano, ano passado e esse ano, o número de casos é maior do que jamais a gente viu nesses ciclos anteriores. Mas esse tipo de situação, ela realmente é cíclica, ela vai passar e a gente sabe que daqui a alguns anos, provavelmente a gente vai ver acontecer novamente. Porque é a circulação do vírus no seu meio natural, dentro da natureza. Enquanto a gente tiver floresta e macacos, provavelmente a gente vai ver isso acontecer.